amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar nossa leitura no capítulo 9, subtítulo 4, Dignidade e Gratidão. Na pirâmide demonstrativa da autorrealização, apresentada por Abraham Maslow, o eminente psicólogo tem cuidado de estabelecer uma hierarquia das necessidades humanas, iniciando-as por aquelas de natureza fisiológica, portanto, de preservação da vida, alimento, água, oxigênio. O ser humano, segundo ele, lutará sempre para atender essas necessidades, que são fundamentais, num processo de seleção em níveis diferenciados, até alcançar o das experiências limites, que passa a ser o clímax do processo de amadurecimento psicológico saudável, portanto ideal. Nesse grandioso afã, todas as experiências permitem conquistas novas, libertando-se de umas para as outras necessidades que abandonam o plano físico para se transformarem em anseios emocionais e idealísticos superiores. O Dr. Franklin, por sua vez, adotou a proposta do significado existencial como de maior relevância, considerando que, atingindo um patamar de autorrealização em determinada área, o indivíduo pode permanecer incompleto noutra, quando, no entanto, se vincula a um sentido psicológico mais fácil, se lhe torna o crescimento interior rumando na conquista da individuação. Asseverada Epicuro que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Nessa atitude epicurista, o ser humano mantém a sua meta existencial, agradecendo tudo quanto lhe aconteceu no pretérito e tornou-se-lhe base para as alegrias da atualidade, dispondo de coragem para os futuros enfrentamentos, certo da conquista da beleza, da ética, da harmonia, preparando-se inicialmente para conseguir a vitória sobre as dores físicas, logo percorre o caminho da coragem ante os insucessos emocionais, morais e as demais vicissitudes, numa atitude hedonista que lhe faculta alegrias contínuas e antevisão do porvir abençoado pela superação das ocorrências que infelicitam. Uma atitude de tal monta reveste-se, sem dúvida, de dignidade, desse valor moral que enriquece aqueles que permanecem fiéis aos postulados do dever e da honra. Pode-se acrescentar que a dignidade é o resultado das aquisições éticas decorrentes dos comportamentos que se fixam na justiça, na honradez e na honestidade. Essa conduta digna é sempre a mesma, vigorosa e forte, que suporta a zombaria dos pigmeus morais, não se submetendo ao desconhecido proposital imposto pelos servos da ignorância e áulicos das situações deploráveis. Grande número de desfrutadores das oportunidades mundanas, sem nenhuma responsabilidade de fomentar o progresso, sorrindo sempre e parecendo feliz nos carros alegóricos das fantasias, terminam vitimados pela síndrome da ansiedade esquiva, que os atira aos calabouços de conflitos muito graves, especialmente porque tentam disfarçar os medos e as angústias que lhes sitiam o self, sem o caráter moral para o autoenfrentamento do que resultaria o equilíbrio emocional. Pascal afirmava com sabedoria que a nossa dignidade consiste no pensamento. Procuremos, pois, pensar bem. Nisso reside o princípio moral. Evidente é, pois, que todas as construções têm início no pensamento, na elaboração das ideias, na área psicológica, quando tem por finalidade o desenvolvimento dos tesouros morais. O pensamento enfloresce-se de corretas elaborações, daquelas que promovem o bem, abrindo espaço para a conduta moral. Mediante esse comportamento que é psicoterapêutico, preventivo em relação a muitos transtornos que são evitados, o ser amadurece emocionalmente,
dispondo-se a enfrentar quaisquer situações desafiadoras, com coragem e ética, jamais se utilizando de expedientes reprováveis para lograr as metas que almeja. Definidos os rumos da arte de pensar, logo se desenham as avenidas do bem proceder, contribuindo decisivamente para o bem geral. Torna-se compreensível a necessidade do comportamento digno, elaborado mediante os pensamentos e as ações saudáveis, incluindo o sentimento de gratidão, que se encarrega de envolver tudo nas vibrações da afetividade. Sem essa afetividade, que discerne os significados existenciais e os bens decorrentes da experiência humana, desaparecia o sentido psicológico proposto para a jornada. O homem e a mulher, gratos, são elementos decisivos na estrutura da sociedade, que mais se valoriza e engrandece quando se compõe de seres que dignificam a própria condição de humanidade. O ingrato, por sua vez, torna-se morbo no clã onde vive, no conjunto social e em todos os grupos em que se movimenta. A sua presunção e conflitos, somados com as tendências perturbadoras da inferioridade, estimulam a decomposição do organismo geral, no qual se encontra na condição de planta parasita devastadora, que surge débil e culmina destruindo o cavalo no qual se hospeda. A educação firmada em princípios de dignidade estatui a gratidão como norma de conduta saudável, sem a qual se torna difícil, se não impossível, a estruturação de conjunto humano equilibrado. Velho hábito vicioso instala-se nos indivíduos desde a infância, que é o de receber dádivas e não valorizar, sempre tendo em vista o preço, a grife, a aparência, como se fora credor de todos os sacrifícios dos outros, sem nenhuma consideração pelo que recebem, não demonstrando nenhuma gratidão. Essa conduta egoísta trabalha em favor da indiferença afetiva dos demais, que passam a desconsiderar esses ingratos, deles afastando-se e vacinando-se contra o hábito superior da gratidão. Não são poucas as pessoas que, após a desconsideração dos insensatos rebeldes e cheios de si, desanimaram-se nos propósitos de bem servir e de ajudar, receando as recusas, os humores negativos, passando a cuidar dos próprios interesses. Certamente, aquele que assim procede, dando validade à ingratidão dos enfermos espirituais, ainda não consolidou o sentimento nobre, estando em experiência, em exercício, aguardando resposta favorável ao seu gesto. Mas é natural que assim aconteça, porquanto ninguém atinge o acume de um monte sem iniciar a caminhada pelas suas baixadas. À medida que ocorre o amadurecimento psicológico e a dignidade atinge alto nível de emoção, nada diminui o comportamento honorável, nem o sentimento gratulatório. Conta-se que o certo executivo tinha o hábito de adquirir o jornal do dia, após o expediente, em uma banca fronteira ao edifício em que trabalhava. Sempre que solicitava o responsável, o periódico, este atirava-o com mau humor na sua direção e ele retribuía o gesto infeliz com palavras de gratidão. Certo dia, um homem que trabalhava junto e que se cansara de ver essa cena desagradável, perguntou ao cavalheiro: "Por que o senhor volta sempre a adquirir o jornal na banca deste estúpido, que sempre o trata mal?" Depois de reflexionar um pouco, o gentil homem respondeu: "Por uma questão de princípio. Eu me impus a tarefa de não permitir que a sua grosseria me fizesse fugir, ou me tornasse deseducado, e igual a ele, já que sou muito grato à vida por tudo quanto me tem favorecido. O mal não afeta o bem, o que lhe é antídoto. Perseverar na conduta correta, mesmo quando ultrajado ou desconsiderado, transforma-se no desafio da saúde moral, no comportamento social, a fim de modificar, trabalhando em favor de uma nova mentalidade que se há de estabelecer entre todos no futuro."
esse foi o final do nosso 9º capítulo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Muito obrigada!